relações do além tudo, né? Como é que é as questões ao desencarne, como é que são essas relações? Então, foi dito já na outra semana, as questões, como é que você se trata, como é que vai ser recebido lá, e aí a gente dá continuidade aqui, né? Então vamos começando pela questão 287. Quero lembrar que tem umas questões nessa parte do Livro dos Espíritos que elas são meio, às vezes até meio ríspidas, digamos assim. Tem algumas palavras que você fala assim, nossa, mas por que a espiritualidade foi tão forte nesse sentido? Porque por questões da própria da condição do espírito, então ela trata de certa forma. Vocês vão ver que tem em algumas questões aqui, em poucas questões, né, a palavra punição. Uma coisa que é muito difícil a gente ver no Evangelho ou no próprio Livro dos Espíritos, a gente vai entender o contexto dessa questão de punição. Mas vamos seguindo então. Na 287, ela vem. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Então, como que a alma é recebida quando ela desencarna, né? Como é que ela é recebida lá no mundo dos espíritos? Aí a espiritualidade responde dividindo. Então ela põe a dos justos como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. É que eu falo das palavras que eles dão, às vezes não é uma cutucada, mas um pulso para você perceber. Então ela põe a do justo como um irmão que está sendo recebido, né, na sua verdadeira casa, porque aqui não é a nossa casa, né? A gente está aqui no estágio, estamos passando por aqui. Eu sempre falo que este corpo aqui não é meu, é emprestado, né? Eu tenho ele por um tempo, depois me despojo dele e continuo minha jornada como espírito. Então, quando a gente desencarna, o acolhimento lá é do justo de um jeito. A do mal, vamos entender a questão também do mal, que ele vai explicando de acordo com o andamento do livro. Você vai ver que o do mal, no sentido, é alguém que teve atitudes más. Não quer dizer que existam espíritos maus e espíritos bons. Existem espíritos, certo? As atitudes boas e más vão de acordo com o meu adiantamento moral, com as minhas atitudes, o meu livre-arbítrio, e eu posso praticar situações ou qualquer outra forma má, mas não quer dizer que é um espírito mau. Porque se você classifica espírito mau como espírito bom, você já julga e determina que este é mau, sempre será mau, e este é bom, sempre será bom. Não. Certo? Todo mundo tem as condições de melhorar, de evoluir. Nós temos atitudes más que serão corrigidas de acordo com a nossa existência como espírito. Então, quando ele coloca essa questão do mal, é alguém que praticou situações más, que prejudicou muita gente ou a ele mesmo, e aí, a ser recebido no plano espiritual, obviamente que ele tem muita dívida com outros espíritos e com ele mesmo, onde ele vai entrar numa tormenta muito grande, que ele vai sofrer pelos seus atos praticados lá nesta existência ou em outras. É a famosa lei da causa e efeito, certo? O que eu fiz, eu recebo de volta. Tá? É exatamente isso. Então, não vamos esclarecer essa questão de põe do mal, que não é bem assim. Então, que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Então, que sentimento os outros espíritos impuros, com a chegada de outro espírito impuro, deveria estar aqui? Não um espírito mau, outro impuro, porque todos somos espíritos impuros. Então, os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhes se assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Obviamente, você imagina você estar
eu nem sei como é que chama, né? O pessoal chama de comando, de uma horda de pessoas praticadas ao mal, né? Então, vamos lá, uma galera toda, a bandidagem. Então, se o cara vai muito tempo fora, ou foi solto da prisão, quando encontra com a galera, todo mundo fala, que legal que você veio, né? Vamos continuar fazendo os nossos roubos e tal, vamos continuar. É a mesma situação quando a gente vai para lá, que a gente não muda, certo? Quando a gente desencarna, apesar que muitas dessas pessoas fazem, a pessoa era boa, né? Sempre a pessoa é boa quando morre, né? É um amor, não tinha problema nenhum. Tá? Quando a gente vai, a única coisa que a gente perde é essa questão física, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo vai com a gente. Então, me torno a mesma pessoa lá, não vou ser totalmente diferente. É claro que o aprendizado vai fazer eu modificar. Aí ele continua aqui, olha que interessante que ele pergunta. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Desencarnei, vou encontrar com meus parentes, né? Vou encontrar com pai, mãe, avô, tio e tal. O que vocês acham? Encontra ou não encontra? Depende. Né? Então, depende. Falou, sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felizes então como se regressassem de uma viagem por haver escapado ao perigo da estrada e a desaprender dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, o que lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aqueles que se acham maculados permanecem em isolamento ou só têm a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Veja bem, primeira vez que você vai ver punição no livro dos Espíritos. Né? Por que punição? Porque ele fala, se é um espírito bom, que praticou condições boas, boa noite, ele continuou a auxiliar, tentou auxiliar de qualquer forma, ele vai ter sim a permissão de encontrar com os seus semelhantes. Não quer dizer que ele vai conseguir vê-los. Quem leu o Nosso Lar e viu o filme e tudo, André Luiz, quando desencarna, vai para um umbral, fica lá, né? 8 anos, né? 8 anos. E a mãe dele fica lá ao lado dele esse tempo todo, mas ele não viu a mãe. Pela própria questão vibracional que ele tinha, muito grande, ele não conseguia perceber a presença da mãe. Não tinha nenhuma questão mais corporal que atrapalhasse. Para você ver, a questão vibracional, ela atrapalha muito nesse sentido. Então, vamos poder ver? Sim, de acordo com o nosso merecimento. Certo? Se a gente tem condições e vamos poder auxiliar de qualquer forma, ter uma vida razoavelmente tranquila, praticando o bem. Claro que a gente vai, eu falei, sempre damos as nossas escorregadinhas, né? Somos imperfeitos e temos problemas. Estamos aqui para corrigi-los. E aí, sim, eu posso poder encontrar. Agora, se eu tenho uma encarnação complicada, com graves problemas, com várias situações onde eu prejudico muita gente, né? Aí é uma punição eu não poder encontrar com os parentes. Não quer dizer que eu nunca verei, não os verei mais. Sim, mas neste primeiro momento eu vou ter que me acostumar com a situação, né, para poder entender o que eu fiz, para poder me redimir, para depois encontrá-los. Tá? Então, veja bem, essa palavra que você falou, é difícil você ver. Será que a palavra parece pesada? Porque a gente entende punição como algo definitivo e não considera que existe uma lei de amor e toda lei ela precisa ser cumprida e o cumprimento de uma lei é uma espécie de punição. Só que ao contrário do que a gente entende, essa punição não é eterna, ela é muito mais uma corrigenda. Então eu acho que talvez é uma dificuldade de linguagem nossa, né, para poder condensar tudo isso, a ideia que está ali. Sim, adorei só o que você disse, porque é exatamente isso. A gente tem essa ideia que sempre será definitiva. Porque a gente tem a ideia das penas eternas, a gente carrega essa ideia.
se eu fiz algo ruim para ficar eternamente no inferno, se eu fui aquele bom, estou totalmente no céu, se eu fui mais ou menos, vou para o purgatório. Não foi assim que aprendemos? Né? E não saímos de lá depois disso, não é? Não. Né? Primeiro que não tem nada disso, né? Não tem o purgatório, não tem o inferno propriamente dito, tudo é a gente que vai criando. Mas não é definitivo, não existe punições definitivas, não existe nada que vai ser definitivo na minha existência. Você é espírito mal, então será mal eternamente. Não. Né? É isso que a gente tem que ter essa noção. Estamos aqui para aprender, progredir, sempre. Aí ela continua, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado ao caminho mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição, acrescente que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição, que ele volta a falar. Então, quando ele fala aqui que os parentes vão se reunir, é muito complexo falar assim, porque cada um tem um estágio evolutivo, né? Eu não posso falar, vou encontrar todos os meus parentes. Não, porque pode ser que até por um período, às vezes, de desencarne meu e do meu parente, ele já está reencarnando. Né? Ele já está em processo reencarnatório, então eu não o verei. E pode ser também que ele esteja no estágio mais avançado. Transmigrou de órbita. Exatamente. A própria vamos voltar ao nosso lar. A mãe do André Luiz, ela estava no estágio avançado do André Luiz, ela não estava mais em nosso lar, ela já estava no outro estágio. Mas ainda na Terra. Ainda na Terra, mas em outro estágio. Então ela vinha de outro local para visitá-lo. Não quer dizer então que ela estava lá no nosso lar, porque as pessoas falam assim, quando eu desencarnar eu quero ir para o nosso lar. Né? Gente, o nosso lar, vamos explicar, o nosso lar, quem lê o livro e quem sabe, o nosso lar fica no umbral. Por isso que tinha muro. Porque o pessoal queria invadir, certo? É uma colônia espiritual e não é a única, tá? Não é a única. Brasil, só no Brasil temos muitas colônias espirituais. Nosso lar, inclusive, fica em cima do Rio de Janeiro. Quem desencarna em São Paulo, por exemplo, não é para o nosso lar, né? Então, tem várias outras colônias espirituais, de acordo até com a questão do desencarne que a gente tiver, a gente vai para outras colônias. Boa noite. Mas aí não vamos ficar discutindo, quem puder vai ver, tem a colônia dos roxinóis, tem a das águas limpas e tal. Tem um monte de colônia bem legal que vai descrevendo tudo que tem cada uma. Então, nosso lar está lá. Então, é um local ainda meio complexo. Ainda não é sim um local de acolhimento, mas tem outras muito mais avançadas ainda e outros espíritos mais evoluídos ainda em outras esferas. Então, não quer dizer que a gente vai encontrar todo mundo também. Né? Não vamos chegar a desencarnar e fazer chamada oral. Vovó tá aí, vovô, né? Não adianta. Tá? Porque também, cada um tem o seu processo. Cada um está no seu processo, certo? Não preciso eu estar encontrando, só saber como é que está cada um. O próprio André Luiz, no livro do Nosso Lar, ele pergunta, meu pai, né? A mãe dele fala, seu pai, por problemas que ele mesmo gerou, por vícios e tudo, ele ainda se encontra no umbral, ele não tinha saído de lá, e a mãe dele aceita a missão de retornar, a reencarnar novamente, para ser esposa dele de novo, e ter como filha a amante dele. Né? Nesta existência, ela aceita isso, né? Para você ver a questão evolutiva que a pessoa vem às vezes como missão para poder salvar um espírito. Então ela vem com essa missão. Tudo bem? A questão do além-túmulo. Então a gente vai agora dando continuidade, vamos agora para as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos.
as metades eternas. Ixi, isso aqui dá muito, né, muita discussão, o pessoal reclama, né? Pô, mas eu aprendi na novela que não era assim, né? Que está passando de novo agora, tá? Passando a uma agenda de novo, aí nós vamos discutir de novo, vou ter que falar os negócios para vocês que, bom, depois a gente fala, não é bem assim, mas vamos lá, vamos discutir. Simpatias e antipatias entre espíritos, ou seja, eu me simpatizo com a pessoa, né? Mesmo sem ter conhecido, mas eu falo, nossa, eu gostei muito daquela pessoa. Ou então existem aquelas antipatias também de que eu nunca vi a pessoa na minha vida, certo? Nem sei qual é o problema, e aquela coisa que parece que dá choque, né? É aquela famosa, o pessoal fala, né? Santo não bateu, né? Por que tem essas antipatias e antipatias, certo? Por que ocorre muitas vezes isso? E aí ele vai falar, ó, na 291, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existia, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Então, além da simpatia normal que existe por todos, tem as questões particulares. Do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque entre este laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então existe sim essas questões particulares, onde eu vou optar por gostar da pessoa, porque do jeito que ela pensa, né, do jeito das atitudes, a gente vai ter simpatias também pelos espíritos, né? E também como a gente tem aqui, da mesma forma. Aí ele continua, alimentam o ódio entre si os espíritos? Vamos, antes da gente responder, vamos entender. Como eu falei, quando desencarnamos, a gente só perde o corpo, né? Continuamos do mesmo jeito. Nós não temos ódio, raivas, preconceitos, né? Quando eu desencarno, eu levo o quê? Meus ódios, minhas raivas e meus preconceitos. Não é isso? Porque somos espíritos impuros ainda, não estamos em processo evolutivo. Ora, se eu só perdi o meu corpo físico, o que vai acontecer lá no plano espiritual? Também terá ódios, raivas, preconceitos também. Da mesma forma. Ele fala, aí é a resposta, ó, só entre os espíritos impuros há o ódio, e são eles que insultam nos homens as inimizades e as distensões. Óbvio, o espírito perfeito não vai criar ódio, ele não vai ter ódio. Porque para ele está no estágio evolutivo que não tem essa questão, é o amor só que prevalece. Nós ainda não. Tem uma coisa que não fica clara para mim. Você fala de espíritos impuros, de ódio e de antipatia, certo? Então, eu já vou pensando lá, os que estão no umbral do sofrimento, mas os que estão nas zonas intermediárias, umbralinas, do nosso lar, essas colônias, que não são puros. Eles também têm esse tipo de sentimento? Tem variações aí? Isso. Existem variações. Existe o ódio extremo, mas existem as inimizades, onde eu não vou muito com a cara da pessoa. Mesmo certo? que eu esteja lá Mesmo em nosso que lar. esteja em nosso lar. Por isso que eu falei, é um estágio, é um processo evolutivo das colônias espirituais, mas não quer dizer. Se você lê o Nosso Lar, porque no filme não fala, mas no livro Nosso Lar, fala que para chegar naquele avanço ali, de estar todo mundo tranquilo, teve batalhas, teve guerras no Nosso Lar. Tiveram guerras ali para poder conseguir, porque as pessoas reclamavam que não tinham comida, né? Porque queriam comer o que a gente come. É carne. Até carne, né? E não tinha. Então no livro conta que houve guerras. Para você ver como é que chega no estágio. Então, para chegar na fundação do Nosso Lar e fazer, não foi fácil. Então, os ódios ainda continuam em menor quantidade, mas ainda existem as antipatias. Vamos dizer, então, melhor que ódio. Né? Antipatia, onde eu falei, olha, esse aqui, não vou muito para a cara dele. Né? Ainda existe, sim, até chegarmos no grau evolutivo de não termos mais. E aí, ele fala aqui, continuando, conservarão ressentimentos uns dos outros nos mundos dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra, né? Dois seres que foram inimigos, eles conservam os ressentimentos? Aí ele fala, não, compreenderão que era estúpido o ódio que se
voltavam mutuamente, e pueril o motivo de que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto esses não purificam. Se foi unicamente o interesse material que lhe inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmoralização que esteja. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa das suas desavenças, aproximam-se um dos outros como prazer. O problema é o que ele explica aqui. Os espíritos imperfeitos continuam, sim, carregando essas suas inimizades. Haja vista que nós temos os espíritos obsessores, que carregam as suas inimizades por séculos até contra o espírito. Quem assistiu o filme do Divaldo Franco, que eu indico muito, Divaldo, o Mensageiro da Paz, pode ver, acho que está no YouTube, tem uma seta, ele tem um obsessor de 400 anos, né? Que o Divaldo, na época de 400 anos atrás, incitou esse espírito ao suicídio. E ele, então, persegue o espírito do Divaldo por todo esse tempo. Então ele continua, ele carrega este ódio ao espírito por todo esse tempo. Por quê? Porque para ele aquele ainda não foi digerido, não foi resolvido. E aí, Divaldo resolve, conversa, tem até uma cena do filme que ele fala, quando ele recebe o espírito da mãe deste obsessor, já encarnado, que ele pega a criança e ele fala, você sabe quem é? Ele falou, eu sei, é a sua mãe. Né? E eu vou amar ela como eu também quero te amar. E aí ele fala assim, eu fui sim aquele espírito que te ajudou, te incitou ao suicídio, mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. E você também tem que mudar. Tem que evoluir, a gente tem que evoluir. Aí é o processo que a gente vai entrar no processo do perdão, que é algo muito complexo. O perdão é algo muito mais, é uma questão muito mais trabalhosa do que a gente pensa. Né? Não é simplesmente a pessoa fala assim, você me perdoa? Não, eu te perdoo. Né? A pessoa fala, eu te perdoo, mas nunca mais eu quero te ver na minha frente. Então você não perdoou. Certo? E outra, que eu vejo muitas vezes as pessoas falam, perdoar é esquecer. Não. Perdoar não é esquecer. Isso aí é Alzheimer. Certo? Perdoar é você entender a situação e não criar ódio à pessoa. Obviamente você não vai esquecer a ofensa. Muitas vezes a pessoa que fez a ofensa nem lembra, mas que o ofendido vai lembrar sempre. Não é? Então o perdão é um processo diário, doloroso e até se alcançar nesse sentido. Por isso que até quando Jesus fala amai os vossos inimigos, não é que a gente vai pegar um inimigo e sair para tomar um café, sair para jantar e tudo, ainda. Né? Mas é não desenvolver o ódio daquela pessoa. É essa a questão. E o perdão é esse, é um processo, às vezes até dolorido para quem perdoa. E para outra pessoa também. Mas é tudo uma questão de trabalho. E é trabalhoso, sim, mas ele é importante para a gente se libertar de tudo aquilo que a gente carrega. E nesse filme do Divaldo, o obsessor já dá uma balançada e ele fala assim, amar eu ainda não consigo te amar ainda. Né? Obviamente, ele está há 400 anos carregando este ódio, de uma hora para outra ele não vai. Ele falou, eu ainda não consigo te amar, mas eu não vou mais te atormentar. Por quê? Porque ele entendeu que ele também tem que mudar. Chegará possivelmente em outras encarnações que ele sim amará o espírito que ele atormentou. É assim que vai funcionar. Né? Então o obsessor, que a gente sempre fala, está nesse aqui, ó. Ele está carregando esse ódio, carregando essa raiva. E é muito tempo, né? Você viu 400 anos e tem espíritos que estão há muito mais tempo carregando esse ódio, né? Aquela raiva, aquele coisa que quer prejudicar a pessoa de qualquer jeito. E é isso que a gente tem que falar. Né? Olha, fui eu, fiz.
mas eu não sou mais, eu quero modificar, eu quero te ajudar. É isso que a gente vai tentar. E esse é o processo do perdão. Né? Devagar, mas a gente vai chegando lá. Acho que ainda vai vir como filho dele. Isso, ainda vem, exatamente. É um amor, né? Às vezes a espiritualidade faz isso, né? Porque o amor paternal, ele traz uma carga de amor muito grande, né? E aí é uma hora de você juntar esses espíritos, que às vezes fala assim, agora você vai. Isso explica tanto a questão do véu do esquecimento, né? Sim. Mas por que eu esqueço? Por causa disso. Por causa disso. Lembrado. Nossa, você pensou, se você lembrasse que você matou o seu filho, ou vice-versa, cara, não ia ter relacionamento, certo? Não ia ter relacionamento. Então, o véu vem exatamente para isso, para eu poder, através do amor, quebrar essas barreiras de ódio de séculos. Né? É claro que às vezes você fala assim, poxa, mas eu não dou muito bem com meu parente e tal. Porque muitas vezes já foi difícil em outras encarnações, agora está melhorando. Veio para ficar naquela ligação consanguínea para ver se vai. Por isso que a gente fala assim, eu não me dou muito bem com meus pais. Eu falei, então, será que você foi gente boa também? Porque pode ser também que ali aquela relação vem para empurrar a gente. É tudo uma forma de levantar. Aí ele fala aqui, a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo e que entre eles reina a simpatia. Ele fala, essa lembrança os induz a se afastarem dos outros. É a mesma coisa aqui. Se dois homens, duas pessoas, se fizeram prejudicou um ao outro, é claro que a lembrança vai existir. E aí vai poder causar as questões de antipatia. Mas é a hora do perdão. Aí que entra a hora do perdão, onde eu falei, não, peraí, um tem que dar o braço a torcer. Porque geralmente fica um outro e fala assim, não falou comigo, também não vou falar com o outro, não é assim? Passa anos, né? Eu não vou falar, porque... Aí uma vez eu lembro, estavam dois senhores, dois irmãos conversando, ficavam 30 anos sem se falar. Mas o que ele fez? Não lembro. Não lembro, mas eu não falo mais com ele. Ele nem lembra mais o que foi que causou o problema. E o outro nem muito menos. Eles não lembram, mas aquela inimizade. Por que não, então, dar o braço a torcer? Você não está perdendo a batalha, porque não é uma briga, certo? Pelo contrário, você está ganhando, porque você vai auxiliar para você também. É um auxílio seu, né? E consequentemente vai auxiliar o outro. Não tem aquela coisa, o orgulho bate tão forte que fala assim, não, eu não vou falar, fez isso para mim, eu não admito. Poxa vida, custa entender. Quando a gente começa a perceber, eu tenho até um amigo meu que sempre fala, quando você entende que o outro é um espírito imperfeito, também tem todos os problemas que você tem, e até você pode até ter mais que ele, quando você entende que todos aqui estamos aprendendo e somos imperfeitos, a gente para com os milindres e com o egoísmo e com o orgulho de achar que eu sou melhor, eu sou superior. Porque eu também posso errar. E erramos muito, muito mesmo. Né? Não adianta falar assim, não, eu não erro. Não erro. Não, já está errando. A gente erra sim, todo dia. E temos que admitir isso. E também não é nenhuma questão de eu ficar trancado, chorando, falando assim, eu não vou acertar nunca. Vai sim. Esse é o nosso caminho evolutivo. É o aprendizado nosso diário. Até aquele convívio com aquele espírito que me incomoda, muitas vezes o que está me incomodando em mim é coisas que eu tenho. E eu não quero admitir. Né? Fala assim, aquele lá é muito orgulhoso. Não vou nem falar com ele. Fala assim, então. Porque aquele orgulho dele está te envolvendo porque você tem um maior ainda. E aquilo te incomoda muito. Né? E aí a gente se separa. Hoje a gente está nesse esquema, né? Vamos separar, criar bolhas. Então a rede social fala, eu não gosto do fulano, não falo mais com ele. Não falo mais com ele, a gente vai isolando. Né? Pelo contrário, deveríamos todos estar misturados e discutindo tudo. Mas ainda é este processo. E ainda vai. Chegaremos lá. Vamos chegar. A 296 ele fala, são suscetíveis às alterações, às afeições individuais dos espíritos? Não.
porque estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhe a máscara sobre que lhe escondem as hipocrisias. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhe advém do amor que os une. Então, ainda a gente vai ter essas questões ainda de discussão, até chegar na nossa perfeição espiritual. E ele continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra. Então, continua a existir sempre as afeições. Eu sempre vou me afeiçoar com certos espíritos por todas as encarnações. Ele falou, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, se eu tenho afeições com certos espíritos, uma questão social, uma questão financeira, até por uma atração física, essas afeições vão quebrando com o tempo. Né? Porque se eu me liguei a uma pessoa, esse cara é meu amigo e tal, mas ele é rico, me ajuda bastante e tal, quando a gente desencarna, ele não vai ter mais toda essa fortuna e eu também não. Então aquela afeição não existe mais por questões só financeiras. E aí sim a gente vai ver a essência do espírito. Quem é quem, né? O que eu vou querer, o que eu não vou, para ligar com as pessoas. Aí essas barreiras são quebradas. E aí a 298 é aquela questão que eu falo, né? Sempre que eu quebro muito o coração dos casais, que eles ficam bravos comigo, que aí eu falo que não existe alma gêmea. Tá? Então, aí o pessoal fala, poxa, mas não existe. Vamos entender. Ó, as almas que devem unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Então Kardec está perguntando, tem alma gêmea? Eu sempre vou ter lá a minha alma, que eu sempre vou me relacionar com ela, sempre. Né? Sempre eu vou estar com ela, sempre, em qualquer forma da minha existência. Né? A metade da laranja, como é que é a música lá? Né? Sempre vai ter, para cada pé cansado tem um chinelo, tem aquelas coisas, tampa da panela, vai ter sempre isso. Né? Veja bem, então existem espíritos simpáticos, mas não é determinado. Ele falou, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. De discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então não existe um espírito que será fatalmente o meu par em todas as encarnações. Né? Eu digo isso porque se você assiste a novela lá, no final aparecem eles em todas as encarnações e tal, algumas vezes um troca de não é masculino até feminino, então vai mostrando lá que eles estão ligados. Não é necessário, nós somos criados únicos, certo? Únicos e para progredirmos também nós. É claro que existem espíritos que, por afinidades de simpatia, ficam com a gente por algumas encarnações, ou por até um longo tempo, mas não quer dizer que sempre será assim. Então eu vou casar, né? A pessoa vai casar, preciso achar a minha metade. Precisa? Né? Não precisa. A gente também pode se relacionar com outros espíritos. Não tem esta questão de alma gêmea, porque quando você entende gêmeo, como é que é um gêmeo? Ele nasce junto. A gente não nasce junto. O espírito é criado único. Nós somos únicos, mas por simpatia nos relacionamos com outros. Eu posso estar encarnado por várias encarnações no mesmo grupo familiar? Posso, mas não é obrigatoriamente que eu estarei sempre neste grupo familiar. Porque estamos em condições
evolutivas diferentes, certo? Se meu pai ou minha mãe estão num grau evolutivo muito maior, eles vão evoluir e eu vou continuar aqui. E às vezes, nem continuar aqui. Aí a gente é convidado para ir para outro lugar ainda. Né? E aí ele vai continuando. É claro que existe depois no plano espiritual os espíritos que vão querer saber como é que estão os outros e tentar auxiliá-los para todo mundo evoluir junto, mas não é uma necessidade, hein? Então, desculpe, mas não existe a magia, tá bom? Assim, a novela é bonitinha, mas não quer dizer muita coisa, tá? Em que sentido se deve entender a palavra metade, que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam amplos e incompletos. Exatamente. Então não é a minha metade, não é a que me completa. Muitas vezes o companheiro ou a companheira auxilia no processo evolutivo. Aí sim, é um auxílio. E às vezes até vem como missão para isso. Como a mãe que eu falei, a mãe do André Luiz, que voltou para ficar com aquele marido de novo, né? Para poder tentar auxiliar. Como missão, porque ela nem precisava estar nesse processo ali de reencarnatório com os dois, o marido e a amante. Mas ela volta para auxiliar nesses dois espíritos. Tá? Então, não existe a metade, né? Porque senão eu estou dividindo o espírito. Na 300 ele fala: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se ou unir-se a outros espíritos? É que eu estou falando de novo. Todos os espíritos estão reciprocadamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. Então, não vou ficar exatamente, não vou unir com, pode unir com outros espíritos. Tá? Não há essa questão. Tem até um caso interessante no livro Nosso Lar. Você fala, no livro. O livro tem muito mais coisa que o filme. No livro tem um casal. Boa noite. Tem um casal que está morando lá em Nosso Lar. E a mulher desencarnou primeiro. E aí o homem ficou ainda um tempo e casou com a melhor amiga dessa mulher. E aí depois, quando os dois desencarnam, eles vão morar na casa, lá em Nosso Lar, desta mulher que não desencarnou primeiro. Então, fica lá os três, né? O homem, a mulher que desencarnou primeiro, o marido e a amiga, né, que casou depois com o marido. Eles convivem lá normalmente. Né? Não existe a questão, você ficou com a minha amiga, né? Não tem essa questão, eles estão morando lá normalmente. Pode ver, no livro conta essa história interessante lá. Então eles estão, porque são espíritos simpáticos, né? Que estavam numa missão, um processo evolutivo, que estavam ali. E não tem a questão, essa aqui é a minha metade, é meu marido, porque... Não, eu sempre falo, nós não somos maridos ou esposas, nós estamos maridos ou esposas. Eu não sou pai, eu estou pai. Eu não sou filho, eu estou filho, né? Eu sempre estou, eu não sou. Porque não pode ser muito bem que o meu filho possa ter sido o meu pai, né? E muitas outras coisas. Então, é isso que a gente tem que entender. Estamos aqui nesse processo de passagem, aprendizagem. Aqui ele continua. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Então, quando a gente chega numa necessidade, a identidade de simpatia perfeita, é quando a gente está num grau evolutivo igual, né? Quando a gente vai evoluindo vamos evoluindo, chegamos num grau de afinidade com os que estão no nosso grau evolutivo. Mas se eu vou subindo no meu grau evolutivo, eu também vou adquirindo as afeições e simpatias aos outros também. É claro que os inferiores, os espíritos inferiores evolutivamente,
tem mais dificuldade até de afeições com os próprios, né? A gente acontece isso quando estamos encarnados, não é? Que a gente vem e causa, a gente não tem afinidades porque a gente, como eu falei, nos fechamos em grupinhos. Então, eu não tenho problemas nenhum, mas eu só gosto do pessoal do meu estado, né? Os outros não quero nem saber. Eu gosto só do pessoal do meu país, né? E aí a gente vai fechando em grupinhos. A gente vai nos grupinhos maiores, tem os menores, a gente vai fechando em grupinhos. E esse que não deve ser, a gente tem que entender tudo. E acontece as situações que você começa a bloquear essas situações, esses pensamentos. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta complexa, mas eu acho que talvez ajude a me entender. Eu sempre tive dificuldade para entender o que é esse grau de elevação, né? Porque para mim pode ser muitas coisas. Você falando, eu fico com a impressão de que é mais ou menos isso. Se eu pudesse resumir em uma coisa, um nível de amor, ou seja, quando eu estou lá no umbral, eu praticamente não amo ninguém, as pessoas se odeiam. Consigo amar um pouquinho mais, aí eu vou para uma zona umbral ali onde tem uma cidade espiritual como o nosso lar. Quando eu já amo um pouco mais além, eu consigo subir. E quando eu subo para as esferas superiores, eu não tenho inimizade, eu amo plenamente. Porque eu faço uma... Foi na última palestra que a gente teve, eu lembro alguém que falou isso sobre... Estava contando aqui a história do mestre, se você pudesse reduzir toda a lei, qual é a lei que você reduz? Né? Fizeram essa pergunta para o Cristo, aí ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então eu fico com a impressão de que esse grau de evolução, que a gente complica tanto, na verdade é a capacidade de amar. Sim. E aí esse nível máximo, né, esses espíritos puros, é porque eles amam de maneira generalizada, não fazem que a gente não consegue entender ainda, né? Exatamente. Esse processo, o amor... É isso que seria esse grau de evolução. É o amor, onde eu vou ter a minha relação com todos. Né? Então, quanto mais eu desenvolvo o amor, e o amor... Mais eu vou subir. Incondicional, quando a gente vai chegar no incondicional. Que é o último. Que é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, ou seja, ele não põe condições. Nós ainda colocamos condições no amor. Certo? A gente coloca. Por mais, até o amor mais que se assemelha ao amor de Deus, que a gente pode colocar no amor materno, ainda é um amor condicional. Porque quando a mãe está grávida, ela fala assim, que ele seja perfeito. Não é? Eu estou pondo uma condição. Certo? Eu estou pondo condição. A gente ainda coloca condição. Condição nos filhos, condições no companheiro, na companheira, nos pais. A gente ainda coloca condições. Eu amo até você pisar na bola. Pisou na bola, não te amo mais. Certo? Não é assim que a gente tem? Nós temos essas questões. Ainda essas barreiras do amor ainda são muito complexas para a gente. Mas a gente vem aqui, porque nós sempre falamos, qual é a nossa grande função aqui encarnado? Né? Qual que seria, para resumir em uma questão que a gente vê aqui? Nós viemos aqui para aprender. Ponto. Acabou. É isso que a gente vê. Eu vim aprender a amar, eu vim aprender a conviver, eu vim aprender a auxiliar, eu vim aprender todas as questões, a lei de Deus, eu vim aprender. É isso que a gente veio fazer, aprender. E aí a gente aprende de outras formas. Se eu não aprendo, como a gente sempre fala, se eu não aprendo no amor, eu aprendo na dor. Não é assim que funciona? É assim que a gente vem. Então, o que a gente vem fazer aqui é aprender. Tudo que acontece na nossa existência tem uma única função para a gente, aprender. Qualquer coisa, as coisas boas e as más também, as más até mais. Porque aí a gente aprende até mais rápido. Né? Porque a cacetada é grande, aí você fala, agora vai. Né? Por exemplo, o que é uma prova? Quando a gente está encarnado, a gente vem para uma prova. Eu vim provar que eu aprendi. Exatamente, eu vim provar. Então você consegue mesmo amar as pessoas? Beleza. Volta, né? E como prova, você vai me provar que você consegue. É isso que a gente vem fazer, né? Então, quando te perguntarem, o que você veio fazer aqui, né? Eu vim aprender. Tá? É isso, mas exatamente. É isso que a gente veio. Só para aprender. Porque se eu tenho todos esses problemas existenciais, é para o meu próprio bem. É para eu desenvolver. Esse processo evolutivo, por isso que eu falo que tem espíritos
que evoluem mais rápido do que outros. Por quê? Porque ele entende, né, e começa a absorver tudo aquilo que lhe foi apresentado de uma forma diferente e ele evolui mais rápido. E eu gosto sempre de falar, acho que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, na escala evolutiva, né, para a gente entender. Imagina que aqui no canto da parede é o início quando nós somos criados espíritos simples e ignorantes. E aqui é quando eu vou chegar no espírito puro, né? Alcancei meu grau evolutivo máximo de espírito. Onde nós estamos? Né? Então, estamos no primeiro piso ainda ali. Ó. Né? Estamos ali. Então, temos todo este caminho aqui. Chegaremos aqui com certeza. Chegaremos aqui com certeza. Quanto tempo vai demorar? Depende de quem? Só de uma pessoa, de mim. Eu dependo do meu grau evolutivo. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu for amando, for entendendo a questão evolutiva, eu vou subindo no meu grau evolutivo. Tem gente que fica parado, porque a gente não volta, tá? Você já viu coisa, a gente não retroage, mas tem gente que fica parado no mesmo estágio, sei lá quantas encarnações, parado na mesma encarnação, porque não quer aprender. E aí volta, reencarna de novo, agora vai, agora se aprende. E aí vem como as situações que a gente falou, vem para amar aquele outro espírito de forma mais ligada, com uma questão mais até questão física, né, consanguínea, e mesmo assim não vai. E aí tem que até conseguir aprender. Aprendeu, próximo estágio, e vai indo. Se eu vou melhorando a cada vez, eu chego aqui no grau evolutivo. Mas se eu cheguei aqui e consegui amar, né, aprendi totalmente, eu não vou amar todo mundo incondicionalmente, é exatamente isso que chega no espírito puro, né? Por isso que ele não vê sacrifício, muitas vezes, no que ele fez, porque para ele é para amar. Porque quando Jesus vem para cá, é um espírito, está aqui, ó. Jesus chegou aqui já, certo? Ele já é o espírito perfeito, e ele retorna, né, encarna para quê? Para auxiliar os outros a aprenderem. Estamos aqui, aprendendo. Ele vem com essa missão. E o que ele passou, para ele não é sacrifício. Não é punição, não é castigo, não é nada. Ele fez aquilo com amor, para poder auxiliar a gente. Olha só. Né? Olha o grau de amor que ele chegou. E nós chegaremos lá. É importante, mas é legal isso, né? Eu acho... Então, vamos lá. Aí ele continua na 303. Podem deixar de ser simpáticos um ou outro, dois espíritos que o sejam? E certamente, se deles for preguiçoso. Preguiçoso de querer evoluir. Né? Porque muitas vezes a gente é preguiçoso de não querer aprender. Eu vejo até no meio espírita pessoas falando assim, isso é muito difícil, fica para a próxima encarnação. Não! Vamos tentar arrumar nessa, porque eu não sei quando será a minha próxima encarnação. A fila está grande, né? A fila está grande, está de 7 para 1. Então nós estamos aqui, tem 7 lá querendo, libera espaço aí. E eu preciso. E hoje ainda, em certas regiões do mundo, vocês podem ver que a fertilidade está diminuindo, né? Antigamente era comum pessoas com 10, 15 filhos, hoje tem né, no máximo 12, né? E olha lá, né? Se vocês forem ver na Europa, a Europa está, às vezes, com crescimento vegetativo negativo, ou seja, morre mais do que nasce. Então, está mais complicado ainda de reencarnar. Não é por conta disso, né? Não é uma coincidência, que hoje a gente ouve muito mais histórias de gêmeos, de nascimento de gêmeos, do que antigamente. Por quê? Porque já que engravidou, joga 2 espíritos lá. Né? Aproveita, porque já manda ver, porque está difícil. Né? E aumentou, se vocês forem, eu conversei com uma enfermeira, ela falou, aumentou o número de gêmeos que
está acontecendo por conta disso, porque a espiritualidade tem que trabalhar. Ele falou, olha, eu tenho uma conta aqui, eu tenho que reencarnar uma galera aqui e o pessoal não está, né, não tá tendo filho. Então, vamos, né? Não que eu estou falando para todo mundo, vamos lá, gente. Porque, né, não estou pedindo para o pessoal ter filho adoidado, pelo amor de Deus. Mas é o que está acontecendo, então a gente tem que entender. Então, quando eu falo, deixa para a próxima encarnação, não, toma cuidado, a gente tem que tentar resolver aqui. Obviamente, isso é claro, que eu não vou conseguir me modificar, sair de lá para cá em uma encarnação. Certo? A gente não vai conseguir. Então, não seremos santos mesmo. Né? O pessoal fala, você tem que ver que eu não sou santo. Não é mesmo. E não vai ser ainda nesse aqui. Mas a gente tem que, nesse processo evolutivo, tentar aproveitar o maior tempo possível aqui para aprender. Né? Eu venho aqui para aprender. E o maior tempo possível que eu permaneço aqui, eu estou aprendendo. Eu falo isso porque eu converso com minha mãe fala assim, já estou velha, não aguento, nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Já tinha que ter ido embora, com aqueles papos que ela fica. Né? Aí eu falo assim, a senhora está aqui porque a senhora está aprendendo. Mas aprendendo o quê? Né? O que eu estou aprendendo? Aprendendo a ficar velho, cheio de dor? Eu falei, não, você está aprendendo. O dia que parar de aprender, né? Aí desencarna para poder aprender no plano espiritual e retornar para aprender de novo. Eu estava lembrando que você falando de ter filhos, e você vê um casal recentemente, de 5 filhos, dizer assim, gestação normal, né? 5 filhos. Então, está aumentando. Se você for ver os números, está aumentando. É uma forma, talvez, de poder incentivar essas questões, porque realmente tem espíritos que têm que vir agora, que a gente está nesse processo transitório, saindo de provas e expiações, tem muitos espíritos que têm que vir ainda para tentar na última chamada, né? Falou, ó, vocês vão conseguir ficar aqui ou não? Então estão vindo para exatamente isso. Mas para ver se continua aqui na Terra, não quer dizer que vão deixar de reencarnar, mas aí vão para outros orbes, outros planetas até inferiores aos nossos para continuar seu processo evolutivo, certo? Isso vai acontecer. Quem já leu o livro Os Exilados de Capela, que são os capelinos que estavam no processo evolutivo, alguns espíritos não acompanharam o avanço do planeta, vieram para cá, né, para o planeta Terra. E possivelmente já está acontecendo os exilados da Terra, onde espíritos que não estão mais conseguindo acompanhar o nosso processo evolutivo e já estão indo para outros, porque a gente está evoluindo como planeta. Toda a humanidade está. Né? Parece que não, que as pessoas falam, não acredito que o mundo está evoluindo. Está. O que evolui bastante é, que a gente acha que não evolui, é porque a gente só vê a notícia do mal. Né? A gente só vê o que os outros fazem de ruim. Mas a gente não vê o que está acontecendo de bom, porque o mal ainda é notícia. Né? Chegaremos um dia, né, no nosso planeta que o mal não será notícia, só o bem. O mal vai ser o contrário, ninguém não vai chamar atenção. Mas hoje ainda chama. Né? Pode vir qualquer notícia, fulano matou tantos, e todo mundo vai ler. Fulano auxiliou tantos, não sei quantas cestas básicas, ninguém lê o cara, nem o nome do cara. Mas você vai saber o nome dos caras que mataram. Não é assim? Porque o mal ainda nos chama atenção. Porque ainda somos espíritos imperfeitos. E aí a gente vai ter que... Estamos nesse processo de aprendizado. Né? Quando eu falo que a gente, às vezes, toma chacoalhões da espiritualidade, para poder ver se a gente entende que a gente tem que evoluir. Certo? Auxiliar o outro. Por exemplo, o exemplo clássico que vivemos há pouco tempo. Pandemia. Pandemia veio para quê? Para castigar, para matar? Não, para ensinar a gente, para eu aprender que todos somos iguais, né? E não existe diferença de seres humanos. Então o ser humano que mora lá no país rico também morreu de Covid, né? E não adianta vacinar só eles, porque a doença estava em todo mundo. Então ele precisou entender lá que ele tinha que auxiliar todo mundo para se proteger o seu povo. Não foi assim? Porque teve país que falou assim, eu vou dar vacina só para a minha galera aqui, o mundo que se vire. E ele falou que não podia ser assim. Então ele entendeu, todo mundo teve que entender que
eu tenho que pensar no outro primeiro para depois eu poder evoluir. Não é? A gente fez assim. Porque quando você se isola, né, para poder proteger o outro, é até meio estranho. Você fala, mas eu vou me isolar para proteger o outro? Exatamente. Eu tenho que pensar primeiro. O isolamento foi mais pensando em mim. Né? Eu não quero pegar a doença, mas mesmo assim eu não estava prejudicando os outros. E quando a gente entende essas situações, elas vêm ocorrendo para você modificar os pensamentos. É claro que tem pessoas que até hoje não entenderam e continuam. Da mesma forma que está acontecendo no Rio Grande do Sul também, tem pessoas que ainda criticam, isso aí, eles não precisam e tal, não é assim? Eu vi muita gente falando. Mas tem outros que falam, vamos ajudar todo mundo. É exatamente, eu tenho que pensar em ajudar todos, independente de quem seja. Independente de onde nasceu, o que está pensando, o que crê, deixa de crer, a cor, a opção sexual, nada. Nada. Quando a gente entender este padrão, quando a humanidade dá o clique, perceber que é isso que vai fazer nós crescermos, aí a gente evolui muito mais rápido. Tá bom? Então aqui, ó, ele continua na 304, que ele vai falar rapidinho aqui na 304, que vai a questão do véu do esquecimento. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito de sua existência corporal? Né? Ele fala, lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi no homem e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Quando ele põe lembra-se aqui, é lá no plano espiritual. Né? Eu lembro nas minhas outras vidas, eu vou lembrar de todas as minhas vidas. Ele fala assim, de acordo, né, com a minha evolução também. Né? Que eu não vou conseguir lembrar de tudo. É claro que de acordo com quanto mais evoluído eu serei, mais lembranças eu terei de outras existências. E aí ele fala, até rir, né, penalizado de si mesmo. Ocorre com a gente aqui também, nessa própria encarnação, não é? Imagine situações complicadas que a gente viveu na adolescência ou na infância. Você fala, nossa, olha só o que eu fiz, que absurdo, né? E aí ri, porque fala, eu fiz uma besteira mesmo, falei isso e tal. Mas nessa mesma encarnação eu já evoluí. Eu já não sou mais aquela criança lá. Né? Por isso que quando eu falo que as pessoas falam assim, se eu conseguir voltar no tempo, vou fazer tudo diferente. Não vai. Não vai, porque você vai voltar com a cabeça de lá. Se você voltar com a cabeça de hoje para lá, até que tudo bem, você consegue. Mas se você voltar aos seus 15 anos, né, com a cabeça dos 15 anos, vai fazer as mesmas cabeçadas que você fez com 15 anos. Porque aquilo, inclusive, foi importante porque eu sou hoje. Aquelas cabeçadas lá serviram para eu hoje ter entendido muita coisa. Sem aquelas cabeçadas, muitas vezes eu ainda estou fazendo elas, eu estaria fazendo elas já mais velho. Né? Então não adianta querer voltar. Né? O Chico falou assim, não adianta, você não consegue voltar para fazer um novo começo, mas você consegue daqui para fazer um novo fim. Então eu consigo modificar daqui do que eu vou ser para lá. É isso que a gente tem que entender. Tá? Então quando eu vou lembrar, posso lembrar? Vou lembrar sim. Aí ele fala, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Ele fala, não, vem de pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, aos pouquinhos ele vai lembrando do que ele fez, não só nessa existência, como em outras. Porque muitas vezes a gente não lembra nem o que fez nesta existência. Né? Precisa até pôr uma tela mental lá que tem nos livros da André Luiz, mostra, ó, vamos ver o que você fez aqui. E aí fala, olha, você fez isso assim, assim. Puxa vida, né? E agora, o que eu faço? Aí você fala, pô, é hora de modificar. Então, aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai tendo uma leve lembrança do que a gente fez e deveria ter feito e não fez, porque às vezes a gente vê isso, né? A gente vem com uma missão aqui na Terra para a gente, com um processo, com uma lista reencarnatória de muita coisa, e aí a gente fala, vou fazer tudo.
E a gente não faz nem 10% daquilo que foi combinado. Mas o importante é que tinha um professor meu muitos anos atrás que falava, a gente vem com uma lista enorme de débitos. Se eu voltar para o plano espiritual com a mesma lista, sem ter quitado nada, já é lucro. Porque tem gente que vem com uma lista enorme e volta com uma maior ainda. Né? Então, é exatamente, se eu já volto e conseguir pelo menos não aumentar a lista, já está bom. Então, essa é a questão, né? Que a gente tem que ir aprendendo. Claro que chega uma hora que eu vou ter que resolver aquelas questões. Mas é este trajeto evolutivo nosso aqui, que de acordo com cada um. Bom, tudo bem, então paramos na 305, tá bom? Começa 306. Tá certo? Então já deu minha hora.